Professora Patrícia, então acho que a senhora pode começar me explicando aí inicialmente o que é o projeto, né, até o professor Geraldo conectar aqui novamente. Então, pessoal, boa noite a todos e todas, né? Agradeço a participação, né, de vocês numa sexta-feira à noite, para poder vir escutar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto de pesquisa. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Carvalho, sou professora do Instituto Federal de Goiás, sou enfermeira de formação, mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, e doutora em Ciências da Saúde e Medicina da UFG também. Né, atualmente, atuo na coordenação de curso do técnico em enfermagem do IFG no campo de Águas Lindas e também enquanto docente. Agradeço muito a participação e você está conosco da doutora Adriana, né, logo ela vai se apresentar, também da enfermeira Tatiane, que vão aí, né, nos dar o prazer de nos ensinar, elucidar algumas dúvidas importante dos hospitais e que muitas pessoas desconhecem, né? Vou passar a fala agora para o Geraldo, que ele já conseguiu entrar. Bom, pessoal, boa noite. Esse é mais um evento de uma sequência de eventos que a gente vai estar promovendo no nosso projeto, junto ao Ministério da Saúde. Esse é um projeto patrocinado com recursos do Ministério e que tem objetivos aí bem peculiares e vão sendo esclarecidos ao longo das temáticas que a gente vai estar abordando. A temática de hoje é extremamente importante, um pouco mais específica do que o tema que nós abordamos na semana passada. E nós desejamos aí um ótimo evento para todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa atividade. A minha internet, infelizmente, caiu rapidamente aqui, coisas de quem está remotamente aqui atuando, como todos nós. E eu passo a palavra aí para as pesquisadoras que vão apresentar aí as suas temáticas nesse evento nosso desta sexta-feira à noite. Boa noite. Boa noite, doutora. Eu sou a Adriana Aguilar, eu sou médica infectologista e professora da Universidade Federal, atuo como médica no Hospital das Clínicas, da UFG, e também médica no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do CRER, né, do Centro de Reabilitação. A Tatiane é enfermeira do nosso serviço, eu vou passar para ela se apresentar. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Tatiane, né? Como já foi dito, eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do CRER, né? Sou especialista na área, sou especialista também em segurança do paciente e qualidade. Agradeço o convite, né? E estamos aí para poder somar com esse evento. Bem, pessoal, esse encontro nosso de hoje, ele faz parte, como o professor Geraldo mencionou, de um conjunto de eventos que a gente vai realizar, né, no âmbito do nosso projeto. Para quem não conhece o nosso projeto de pesquisa, o título dele é um estudo multicêntrico de avaliação epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde em usuários diagnosticados ou não com a COVID pelo monitoramento digital no âmbito das comissões de controle de infecções hospitalares. Nosso objetivo do projeto de pesquisa é avaliar a efetividade desse monitoramento digital que vem, né, auxiliar essas comissões, né, na tentativa de dar agilidade no monitoramento, no controle de infecções hospitalares, né, de conseguir uma comunicação ágil entre os setores de farmácia, laboratório, né, e a gente acredita muito que essa ferramenta, esse monitoramento digital que vai ser possibilitado às centrais de comissão, às comissões de controle de infecção hospitalares, vai permitir, né, que a CCH tem uma melhor ou mais ágil, como eu diria, no acompanhamento desses casos.
Claro que todo o trabalho é feito por essas comissões, né, mas esse monitoramento, para nós colaborar com essas comissões. E como, né, o objetivo, né, do nosso estudo perpassa pela existência desses setores hospitalares, foi quando a gente levantou a proposta de tração e apresentar mesmo, né, que serviço é esse. Porque a população, muitas vezes, desconhece a existência desses setores nos hospitais, né, desconhece que existe um serviço específico, né, destinado à segurança do paciente, ao controle de infecções hospitalares. E aí, para a gente começar, né, eu gostaria de abrir com uma pergunta que fique aberta para as duas responderem, né, se alguém chegasse de forma bem tranquila e perguntasse o papel, né, da CCIH no âmbito da assistência hospitalar no Brasil, né, porque a gente sabe que é um serviço obrigatório nos hospitais, né? Qual que é o papel, qual que é o objetivo, para que vocês estão vinculados nesses hospitais? Assim, quer responder, Tatiane? Pode responder. Tudo bem? É o seguinte, nosso principal papel, Patrícia, eu entendo, né, que é a vigilância epidemiológica das infecções, né? Claro que somado às ações sanitárias locais e institucionais, né? Então, eu penso que esse é o nosso principal papel. É claro, assim, que arraigado a tudo isso, nós temos as nossas diversas ações e elas estão previstas dentro daquilo que nos compete, que é planejar e implementar o nosso programa de controle, né, anual, e assim, ele é passível de estar sendo revisado a todos os momentos, né, até porque, por exemplo, as coisas acontecem, como a pandemia chegou aí, o nosso programa já estava desenhado e a gente teve que redesenhar o nosso programa, né, com o objetivo de atender essas necessidades que acontecem dessa forma, ok? Quiser complementar, Adriana? Não, porque o papel principal da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, como o próprio nome diz, é ações no sentido de prevenir, né, e controlar as infecções. Então, isso inicia-se desde uma simples higienização das mãos, que a gente diz como simples, mas nós sabemos que é a principal ferramenta que nós temos na prevenção desse tipo de doença, além das precauções baseadas em transmissão, né? Mas como o SARS-CoV-2 é um vírus recém-identificado, muitas coisas novas vieram no sentido de entender qual era o mecanismo de transmissão real. Inicialmente achava-se que era só gotículas, depois viu-se que tinha o aerossol envolvido e o contato. Então, isso tudo acaba gerando muitas questões novas dentro do hospital, porque até você definir que ele tem esses 3 tipos de transmissão, depois você descobre que o portador assintomático também tem potencial de transmitir. Então, isso tudo envolve várias medidas importantes que vão impactar tanto nos riscos para o profissional de saúde, que a gente vê que nesse contexto está bem mais assim suscetível, também quanto para os demais pacientes que estão internados, porque muitas das vezes você interna para fazer um procedimento e às vezes você pode sair com uma infecção desse tipo se você não tiver um rigor nas medidas de prevenção, né? De precaução. Seu áudio está desligado. Então, o trabalho da CCIH é um trabalho muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Vocês têm uma atuação que é regulamentada pela Anvisa, com indicadores, né, de infecção hospitalar que vocês devem remeter, né, porque vocês acompanham isso. E agora, né, respondendo a esse período que estamos, precisaram se ajustar. Vocês conseguiriam me falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, Patrícia, é o seguinte, nós tentamos manter ao máximo as nossas atividades, né, e somar todo esse movimento do Covid, né, então tudo que é previsto por portarias e por legislações relacionado ao controle de infecção, a gente procurou manter, como você disse, né, todo o controle, todo o monitoramento dos indicadores, as análises que são realizadas de acordo com os indicadores que são gerenciados por unidade, então tudo isso a gente tentou movimentar e manter,
E o que a gente veio foi agregar, né, essa situação que nos foi apresentada. Então, assim, eu entendo que o nosso serviço, ele está tá continuando suas atividades, mas com esse novo evento, né, que está aí de forma mundial para nós. Então, a doutora Adriana quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Não, posso Eu seguir? acho que a Tatiana Nossa. já respondeu bem. Então, tá bom. Assim, porque isso tudo, a questão do Covid, tem a questão das implicações nas atividades, no sentido assim, por exemplo, o CRER é um hospital muito cirúrgico, né, e de reabilitação, mas no sentido das cirurgias, você teve uma repercussão grande, porque as eletivas normalmente estão suspensas, a maioria das cirurgias são mantidas aquelas essenciais, por quê? A gente sabe dos riscos inerentes no centro cirúrgico, se tem algum assintomático ali. Além disso, para que uma cirurgia ocorra, tem todo o trâmite, tem que fazer consulta pré-operatória, tem que fazer marcação, então tem tudo uma recepção lotada de pessoas, então tem toda uma logística que vai comprometer aquele resultado final do procedimento. E além disso, tem que ter aquele cuidado com os sintomáticos respiratórios que aparecem, porque eventualmente o paciente é admitido para um procedimento e depois de algumas horas, um dia, depois de internado, ele começa com sintomas. E você procede o isolamento e, na sua surpresa, você identifica que ele deu positivo para a Covid. Mas, enquanto isso, ele estava em precaução padrão e profissionais passaram por aquele paciente, além dos pacientes que podem ter internado na mesma enfermaria, né? Então, isso tudo a gente tem que ter visão para poder instituir a precaução no momento adequado, para instituir protocolo de suspeição, de modo que o plantonista fique atento a esses sinais e sintomas na admissão, para que não haja transmissão intra-hospitalar. E como é composta a equipe da CCH? Quais são os profissionais que compõem? Tá. A equipe da CCH, ela é composta por 18 pessoas, né? Nós temos aí representantes das diversas áreas. Nós temos os infectologistas, os enfermeiros da CCH, que além de ser da CCH, também é do SCH. Né? Nós temos representante da equipe médica, nós temos representante da direção, farmácia, nutrição, reabilitação. Então, nós temos representantes conforme o que é definido por portaria e além desses definidos por portaria, nós temos aqueles que a gente entende como muito importante, considerando o nosso perfil epidemiológico, né? No serviço, né, que na verdade o serviço são as pessoas que executam, né, as ações da CCH. No serviço nós temos atualmente 8 pessoas, são 4 infectologistas e 2 enfermeiros, um agente administrativo e um técnico de enfermagem. E aí a gente se organiza e divide as atividades dentro daquilo que compete a cada área. Né? E é isso, assim, da composição. Existem, assim, para uma pessoa leiga, né, ela pode, eu até já escutei, assim, as pessoas confundirem, né, a CCH como se fosse um setor essencial, ou tem o serviço, né, de infecção, controle de infecção hospitalar, e aí é interessante pontuar que se trata de um serviço que está dentro da instituição, mas ele não está direta, ele é um apoio, certo? Certo, ele é um apoio, ele é um serviço, na verdade, assim, a CCH, ele é um serviço de consultoria, né, uma comissão de consultoria, mas que também tem poder deliberativo, uma vez que ela é subordinada diretamente à diretoria geral. O SH, ele tem uma ação de execução, mas é uma ação de execução de apoio, né, junto às áreas, e ela é diretamente subordinada à nossa diretoria técnica. Então, a gente tem uma responsabilidade técnica operacional, né, referente àquilo que está pautado na parte de medidas de prevenção e controle de infecção e ações sanitárias. Mas assim, é bom deixar isso claro. Porque pela portaria ministerial, você tem a Comissão de Controle de Infecção, que é um órgão consultivo, e você vai ter representante de vários setores.
E esses representantes, por recomendação dessa portaria, fazem reuniões mensais. E nessas reuniões são discutidos problemas e questões relativas ao controle de infecção. E os membros executores compreendem o que a gente denomina serviço de controle de infecção hospitalar. E muitas das vezes esse serviço, como o próprio nome diz, é um serviço de execução. Então, por exemplo, eu avaliar uma ferida para ver se aquilo é compatível com uma infecção de sítio cirúrgico, eu estou fazendo controle de infecção. Eu vou avaliar a prescrição de um médico e ver se aquela prescrição está pertinente com o uso racional de antimicrobiano, e provavelmente eu vou ter que ir lá conversar com o paciente, ver se ele tem alteração renal, se ele tem algum problema relativo a efeito adverso com algum remédio, para poder orientar a substituição daquele antibiótico que foi instituído. E a enfermagem, no seu tempo, vai fazer busca ativa para avaliar quantidade de procedimentos, bem como ajudar na detecção de, por exemplo, o paciente fez uma flebite, então vai notificar uma infecção relacionada ao catéter, entre outras coisas, entendeu? Uhum. Certo. Vocês já começaram a falar um pouco sobre as alterações, né, que tiveram que se ajustar nesse período de pandemia, né? Vocês poderiam, assim, nos dizer se tenha sido observado um número significativo, porque o CRER, a gente sabe que não é uma unidade de emparelhamento da COVID, mas, oportunamente, isso pode acontecer, certo? E aí, qual foi o ajuste que vocês tiveram que realizar dentro da CTH e da SH para garantir essa prevenção e o controle de infecções? Patrícia, tudo começou em 13 de março, né? A gente usa essa data como se fosse o marco inicial. Foi o primeiro momento onde a gente sentou em um fórum para poder falar sobre COVID, né? Sobre o enfrentamento do novo coronavírus. Então, nesse momento, nós estivemos aí reunidos com a gerência, com algumas supervisões, com a direção, e aí começamos a tratar, junto com essa equipe interdisciplinar, de todas as ações necessárias para esse manejo, né, para esse enfrentamento, vamos dizer dessa forma. E aí nós começamos aí a pensar em diversas situações, o que a gente poderia fazer. E aí nós iniciamos primeiro com a nomeação do comitê contingencial, né, emergencial, do COVID. Isso aconteceu no dia 16, como eu disse, formado por uma equipe interdisciplinar. E aí, nós tivemos aí a nossa primeira circular da direção, falando sobre esse assunto. Fizemos aí também a redução dos atendimentos eletivos. No primeiro momento, houve uma redução de 50% dos atendimentos ambulatoriais eletivos. Depois, a gente acabou tendo que cancelar todos e ficamos só com o atendimento do trauma mesmo. E aí, começou também a definição de todos os fluxos, né? Definição de área crítica para esses pacientes, definição de fluxos para paciente que chegasse não COVID, por exemplo, os pacientes do trauma, né? Triagem, definimos também todas as diretrizes de suporte, né? Os documentos de recomendação, onde a gente iria falar sobre as medidas de biossegurança, precaução, isolamento, o manejo, né, do COVID, rotinas operacionais. Fizemos também todo um levantamento dos equipamentos de proteção individual necessário para uso na instituição, para esse enfrentamento e também para poder abastecer, no sentido de que a gente tem também as outras precauções, né, padrão e, enfim, as específicas. Fizemos solicitação também de compra daqueles equipamentos que a gente, porventura, iria precisar e que a gente ainda não tinha. Enfim, foi pensado em todo um ajuste na nossa rotina. Então, assim, nós vamos caminhando, posso dizer, através de trilhas, né? Então, cada dia é um movimento. Esse comitê, ele se reúne hoje, diariamente. Hoje a gente deixou de se chamar emergencial e hoje a gente chama comitê emergencial, né? Na verdade, desculpa, me atrapalhei um pouquinho.
ele se chama gabinete de crise, ele deixa de chamar emergencial e hoje se chama gabinete de crise. Então, todos os dias, 2 horas, a gente se reúne para poder falar de todas as ações relativas a esse enfrentamento. Uma outra alteração que ocorreu no hospital foi que uma enfermaria ficou, assim, uma ala do hospital, que a gente chama de posto 1, né, que tem diversos leitos, ficou exclusiva para internar esses pacientes, esses casos suspeitos que vêm surgindo, certo? Então, com isso, a gente tem uma equipe também assistencial específica que lida nesse setor, de forma que fica mais selecionado, restrito, né, o fluxo de pessoas, né, nesse local. Tá? E aí é importante colocar que eu acho que eu deixei de falar sobre os treinamentos, né? Nós fizemos treinamentos com equipe multidisciplinar, treinamentos realísticos, né, onde a gente colocava e retirava equipamento de proteção individual, prática de higienização das mãos, treinamentos assistenciais, enfim, uma diversidade de treinamento. Então, nós treinamos aproximadamente 2.000 pessoas, foram mais de 210 horas de treinamento, por várias oportunidades, e esses treinamentos, eles são contínuos. Então, semanalmente, a gente tem uma pessoa, né, que hoje é representada pela qualidade, que está nos apoiando nesse sentido, dos treinamentos, que está disponível para poder receber o colaborador e retirar todas as suas dúvidas referente a essa paramentação, desparamentação, fluxos, rotinas, tudo que está aí relacionado a esse manejo, a esse controle. E como tem sido agora para vocês admitirem os usuários da saúde? Na admissão, vocês já solicitam a coleta de material para exame, para sintomático ou assintomático? Como que tem sido isso no hospital? Para os assintomáticos, não é colhido material para triagem, mas todos os plantonistas são bem assim orientados e têm feito esse screen de sintomas, né, de sinais e sintomas. Por exemplo, a pessoa fraturou, passou por uma unidade inicial e foi transferida para operar de fêmur lá no CRER, né? Aí, se o plantonista detecta que tem sintomas, antes de ir para a ala cirúrgica, ele vai para essa enfermaria específica, para essa ala, e aí ele tem a coleta dos exames realizados. E só vai ser liberado para o procedimento depois disso. E quando alguém está internado e começa com sintomas, também procede-se o mesmo fluxo. Mas não é de rotina a triagem na admissão, não. Porque a gente nem tem testes disponíveis, assim, o próprio LACEN não disponibiliza baseado nesse critério. Inicialmente, eles só fariam exames dos pacientes com SARS, né, com síndrome respiratória aguda grave. Mas com essa demanda e com o risco de disseminação da doença intra-hospitalar, nós tivemos casos inicialmente leves, mas que foi importante instituir, fazer diagnóstico para que não houvesse disseminação, né, da doença. Nós temos... Quer falar, Tatiana? Patrícia, só para poder complementar a fala da doutora Adriana, é o seguinte, nós temos hoje uma triagem, que é aquela triagem básica, né, onde a gente faz pergunta do sintomático, no caso do paciente que vem para fazer algum exame, né, nós fazemos aquela triagem básica, vamos iniciar agora, na próxima semana, a triagem dos profissionais, né, e a triagem do paciente do trauma, ele também passa por uma triagem, né, apesar de não ter os seus exames colhidos, ele passa por uma triagem. Aí, uma vez que detecta qualquer sintoma respiratório, qualquer necessidade de isolamento, e aí ele já é avaliado em relação a essa necessidade, se houver, ele já vai ser encaminhado para o posto crítico, né, que nós chamamos de posto crítico, que é o post-Covid, vamos dizer dessa forma. Certo. Nós temos uma pergunta aqui, que é da professora Thais Augusto Marinho. Ela faz a seguinte pergunta: a CIH do CRER verificou aumento de IRAs ou de casos de resistência a antimicrobianos diretamente relacionada a casos de Covid, a incidência de casos de Covid-19? Não. Vocês conseguiram observar? Muito pelo contrário. Assim, os casos de IRAs, a tendência é reduzir porque os procedimentos reduziram bastante. Então, assim, eu tenho muito menos procedimentos, então acaba tendo muito menos repercussão. E, além disso,
as pessoas agora higienizam muito mais a mão. A taxa de consumo de álcool a 70 extrapolou, assim, aumentou dramaticamente. E isso é uma coisa boa, né? Então, eu acho que a questão das precauções padrão e precauções específicas baseadas em transmissão já são antigas, né? Mas com medo do SARS-CoV, as pessoas têm incorporado bem melhor essa conduta de obedecer às precauções baseadas em transmissão, bem como de higienizar mais a mão. A gente tem observado bem mais esse cuidado. Em relação aos números, as taxas, não dá para a gente fechar ainda, mas porque a gente tem denominadores, tem que fechar mês, etc. Mas, e o denominador alterou muito por conta dessa diminuição da demanda. Uhum. Isso é interessante, é um fato interessante pensar, porque se realmente a higiene das mãos, a higienização das mãos é um fator intrinsecamente relacionado às iras, né, e nesse período que a gente tanto entende que é preciso fazer a higiene das mãos, então é muito interessante saber disso, que tem observado uma taxa de infecção, ou melhor dizendo, tem observado menos casos, né, porque ainda não deu para avaliar taxas, mas tem observado uma redução de casos de infecção relacionada à assistência à saúde. Isso é bacana. Patrícia, nós fazendo só um complemento, né, fazendo a interface entre CCH e esse enfrentamento, nós fazemos monitoramento mensal, tanto do consumo de álcool, como da observação direta da higienização das mãos. E aí, como a doutora Adriana colocou, nós percebemos um aumento importante nos dois indicadores, né. Nesse mês de maio, nós conseguimos fechar com uma adesão acima de 70%, né, na parte de observação direta, não foi nem assim, não estou nem fazendo referência ao consumo, que também melhorou muito, mas eu considero isso como algo muito positivo, porque anteriormente a gente ficava trabalhando uma série de ações e a gente não conseguia resultados assim tão bons, né? Então isso provavelmente vai refletir aí na melhora dos nossos indicadores, e tem refletido já, a gente já tem percebido isso, apesar de ainda não ter conseguido fazer uma análise assim tão detalhada em relação a isso. Nossa, isso é muito bom. De fato, é um lado da pandemia, né, que infelizmente veio de forma, né, avassaladora no planeta, mas ela tem mostrado a importância de uma prática tão simples, principalmente para nós que somos profissionais de saúde, que foi lá o beabá que nós aprendemos ainda na academia, e que as pessoas, infelizmente, acabam que negligenciam realmente na sua prática assistencial, né? Às vezes não acredita que não higienizar as mãos da forma correta possa ter uma repercussão. Isso é muito, muito interessante. A Janaína, ela faz a seguinte pergunta: tem alguma diferença entre o álcool 70 líquido para o álcool em gel, sendo os dois, né, no caso, com a concentração a 70%, ou a eficácia é a mesma? Que, na verdade, assim, o que a gente precisa considerar, né? A gente precisa utilizar a concentração de 70%, é importante verificar se ele está adequado, de acordo com as normativas vigentes relacionadas a esse assunto, ele precisa ter na sua composição o agente emoliente, né? Isso é muito importante, até para a gente poder evitar o ressecamento da pele dessas pessoas, desses profissionais, enfim, né, da população que utiliza. Agora, precisa ser considerado porque às vezes, a gente tem o álcool solução que ele não é para ser utilizado na pele, ele é para ser utilizado para desinfecção de superfície. Então, precisa verificar na descrição do rótulo se ele tem esse tipo de indicação, né? Eu também trabalho em uma outra instituição de saúde diferente do CRER, que é um hospital privado, e lá a gente usa o álcool solução e a gente tem resultados excelentes. E ele é um álcool adequado com as normativas, né, vigentes. Então, precisa só considerar qual que é a descrição desse produto, se ele realmente tem essa indicação, né, para higienização das mãos, e se sim, ele é tão efetivo quanto. Certo. Tem alguém, fica aberto, pessoal, se vocês quiserem fazer mais perguntas para as duas, se tiverem alguma outra dúvida, está aberto. Eu acho interessante, assim, que a gente sempre deixe claro que
As pessoas, muitas vezes, elas não têm uma ideia da repercussão que é para os sistemas de saúde as infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso repercute na sobrevida de alguns casos, né? Isso pode prolongar a internação hospitalar, né? Então, a ocupação de leitos pode prolongar, e além dos custos como um todo, que a gente sabe que vem aí um tratamento, né, e aí a depender também, né, da bactéria ou de qualquer outro micro-organismo que afetar um paciente, muitas vezes imunodeprimido, né, um paciente muitas vezes ali fragilizado por um processo cirúrgico ou por qualquer outra doença crônica, e uma infecção que está relacionada à assistência à saúde vem agravar esse quadro, e a gente sabe aí pela epidemiologia o quanto isso impacta nos nossos serviços de saúde. É uma pergunta que para vocês é muito simples, mas que tem algumas pessoas que possam não compreender. Qual que é a diferença de uma infecção que a pessoa contrai na comunidade, né, de uma infecção que é considerada hospitalar? A infecção comunitária é aquela que é adquirida no ambiente da comunidade. E, normalmente, se põe um ponto de corte de 48 horas. Então, assim, adquiriu mais de 48 horas de hospitalização, você presume que aquela infecção seria relacionada à assistência à saúde. Mas, por exemplo, não é matemático isso, eu não posso ficar presa a essas 48 horas. Por exemplo, o Covid tem um período de incubação em média de 5 dias, que pode durar até 14 dias. Então, se um indivíduo internou, por exemplo, no CRER, está lá há 4 dias e começa com sintomas de Covid, eu não posso garantir que aquele Covid foi adquirido no ambiente hospitalar. Por quê? Ele passou no CAIS, na casa dele, pode ter tido pessoas, né? Porque ele podia estar em período de incubação. Então, você presume, para eu chamar de hospitalar, tem que ser aquela infecção relacionada a algum procedimento, ou que normalmente começa após as 48 horas, e eu tenho que excluir que estivesse em período de incubação de alguma dessas doenças. Por exemplo, internou na enfermaria de pediatria de um hospital. Uma criança com febre, de repente começam vesículas e você vê que era varicela. No quarto dia de internação, a varicela tem um período de incubação de uns 21 dias. Então, aquilo não seria adquirido no ambiente hospitalar, apesar de ter aparecido depois das 72 horas. E quando eu tenho uma infecção adquirida no hospital, eu já vou pensar na microbiota hospitalar. Por quê? O paciente é submetido a procedimento, a cirurgia, ele tem a punção venosa, ele é submetido a várias intervenções pelos profissionais de saúde, e com isso ele vai trocando aquela microbiota da comunidade pela microbiota hospitalar. Então, na maioria das vezes, quando eu tenho uma infecção hospitalar, eu já vou ter uma microbiota mais selecionada. E como você disse antes, assim, isso vai repercutir em quê? Eu tenho mais chance de ter uma infecção por um micro-organismo não tão bonzinho como aquele da comunidade, que responderia a antibióticos mais tranquilos. Eu vou ter que lançar a mão de antibióticos de largo espectro, que nem sempre são melhores do que o de menor espectro, mas às vezes eles têm muito maior toxicidade para rim, né, fígado. E com isso eu vou repercutir em mais efeitos colaterais e vou acabar prorrogando a internação do paciente. Ele pode vir a precisar de hemodiálise por conta disso. E aí eu gero um transtorno de que esse paciente vai ficar internado 1 mês ou mais e outros vão deixar de operar por isso. Então, assim, é um círculo vicioso, né? Uhum. Nós temos uma pergunta aqui da Silvana Barbosa. Ela diz o seguinte: a CCIH já pensou em ações no período pós-pandemia? Digo no sentido dos profissionais de saúde não relaxarem nas medidas de higienização das mãos. Porque parece que só na pandemia a deslavagem das mãos, a higienização das mãos fez sentido para todos os indivíduos. Vocês têm pensado em alguma coisa no período pós-pandemia, apesar que essa pandemia ainda vai prolongar ainda um tempo?
A CCH, ela fala continuamente nesse assunto, né, sobre higienização das mãos. Então, nós temos ações efetivas e que se inicia desde o treinamento introdutório, que é na admissão do nosso profissional. Então, nós fazemos treinamentos introdutórios, capacitações permanentes, inclusive, esse tema de higienização das mãos, ele faz parte do nosso projeto, né, que eu posso chamar assim de projeto, para o ano de 2020. Então, antes de começar a se falar da pandemia, vamos dizer dessa forma, a gente já havia pensado nesse projeto de melhoria para o ano todo, né, com o objetivo de melhorar os nossos indicadores e de estar um pouco mais próximo da equipe, tratando sobre esse assunto. Uma vez que a gente entende que a higienização hospitalar é a principal medida de prevenção de controle de infecção, né, e que é um cuidado muito básico e que, por vezes, o profissional, ele deixa de realizar, né, então, nós já vimos aí nesse movimento e a gente só acabou aproveitando, né, desculpa falar, mas aproveitando esse momento para poder ressaltar aquilo que a gente já vinha fazendo em relação a essa situação que é a higienização das mãos. E uma coisa que as pessoas brincam é que estou com saudade do Acinetobacter ou da KPC, porque o Covid tem tomado tanto o espaço que não tem dado tempo para eles, né? Mas uma estratégia que eu penso que pode ser bem tranquila em relação ao pós-Covid é falar que o SARS-CoV não dá imunidade vitalícia. Então, você tem chance de reinfectar, né? Existe essa possibilidade. Então, acho que se a gente passar esse medinho, né, tem chance do pessoal manter a adesão. Na hora que você falou isso, eu me recordei. Tem pessoas que falam assim, já que eu peguei, agora eu estou livre, né, posso relaxar minhas medidas de isolamento, não preciso mais usar máscaras, né, não preciso mais ficar preocupado, porque eu tive... É interessante colocar, né, que a SARS-CoV ela não garante uma imunidade vitalícia, né, então a pessoa pode se reinfectar, pode adoecer, é uma doença que a gente ainda não tem conhecimento, né, aprofundado, né, vários estudiosos estão investigando, mas cada dia sai uma novidade desse vírus, né, ainda é muito incerto como ele vai se comportar, né, até mesmo no ano que vem, a gente já acredita que ele possa, né, vir com uma cepa diferente no ano que vem. Então, as pessoas que pensam que nós vamos sair muito rápido dessa pandemia, eu acredito que se a gente não tiver medidas de fato, assim, de precaução, de cuidado, com o outro também, infelizmente, as coisas não tendem a melhorar ou até controlar. A Thalita, ela falou o seguinte, o fato dos pacientes graves de COVID serem entubados, né, deixa-os mais suscetíveis às IRAs, o que tem sido observado, né? Apesar dos procedimentos invasivos, o que tem que ser observado é que eles não têm uma taxa de pneumonia secundária maior do que o esperado, certo? Então, assim, até as taxas de pneumonia pós-influenza, você tem um índice, até hoje, assim, bem superior àqueles que você tem pós-Covid. Então, assim, as complicações infecciosas bacterianas podem acontecer, mas elas não são tão frequentes como são, por exemplo, pós-influenza, certo? Alguns estudos têm mostrado que, clinicamente, às vezes você não tem muito, assim, tanta infecção bacteriana como você esperaria. Outros mostram que no estudo anatomopatológico dos pacientes que morreram, você tinha infiltrado neutrofílico que poderia embasar em uma infecção bacteriana secundária, mas, no entanto, às vezes o paciente não era tão secretivo como você observa em outras pneumonias bacterianas secundárias. É interessante. Mas é lógico que ele está sujeito, né, a ter uma PAV, né, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, com certeza. No âmbito dos hospitais, assim, o que vocês acompanham de indicadores de infecção, qual seria a infecção relacionada à assistência à saúde mais comum, que vocês mais observam? Patrícia, é o seguinte, nós temos aí as nossas infecções, que nós chamamos de infecções gerenciadas. O que é isso? São as infecções mais prevalentes por unidade, né? Na UTI, nós gerenciamos a PAV, né?
a ITU relacionada ao catéter vesical de demora, a primária de corrente sanguínea relacionada ao catéter central, né? E no centro cirúrgico, a infecção de sítio cirúrgico, e aí na unidade clínica a gente acompanha as infecções do trato respiratório, e na unidade de reabilitação são as ITUs, que são as infecções do trato urinário, por conta dessa situação da prevalência de acordo com o perfil de paciente naquela unidade. Ok? Então, o que a gente percebe nas nossas unidades são essas infecções. Então, assim, na UTI não é diferente das outras UTIs, né? Vamos dizer dessa forma, porque a gente já percebe que as referências trazem que essas são as infecções mais prevalentes mesmo nessas unidades. E aí, como eu disse, essas infecções, elas são gerenciadas, e aí a gente faz uma análise, né? De cada caso, e essa análise, ela é levada para os líderes, e aí a gente discute, faz uma investigação de causa raiz, faz propostas de tratativas, enfim, e implementa. E aí depois a gente roda essas ações, e aí verifica se isso impactou na nossa densidade de incidência, vamos dizer dessa forma. Então, existe um ciclo, né? Então, mensalmente, a gente faz todo esse ciclo e essa observação, e aí a cada bimestre também a gente precisa levar tudo isso para a direção e submeter e avaliar, enfim, né? Para que a gente possa sempre estar buscando por melhoria nesses processos. Muito bacana. A Marcela Salles faz a seguinte pergunta. Pessoas que pegaram Covid e que ficou assintomática, porventura poderá ser infectada novamente, tornando assim sintomática nessa segunda infecção, no caso? Tem alguma probabilidade? Os estudos mostram que não assim, a gente não tem convicção se você vai ter essa imunidade vitalícia. E parece que quem tem a infecção assintomática tem chance de ter títulos de anticorpos inferiores àquele que teve a doença sintomática. Mas isso não é uma coisa, assim, totalmente garantida ainda. Mas, igual a gente pensa na dengue, que você pensa assim, se você tiver uma segunda infecção para dengue, você vai ter uma doença pior. Então, a gente não tem como responder isso ainda. Mas alguns têm apontado que o título de quem teve a doença sintomática é inferior. Só que nós nem sabemos se esses títulos de anticorpos que aparecem, se eles são protetores de fato e por quanto tempo serão, né? Porque para os coronavírus antigos, você tem registro de que você não teria uma imunidade duradoura. Certo. Assim, algumas pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve, né, Covid-19, e ela me relatou que ela teve repercussões renais após a recuperação dela. E isso aí, né, na ciência, e tem tido alguns indicativos de que realmente ela não seja uma infecção que propriamente do sistema respiratório, mas que é uma infecção que pode acometer outros sistemas do nosso organismo e que podem, mesmo após ali aquele período gripal, né, deixar algumas repercussões no organismo da pessoa, e que muitas pessoas desconhecem, né? Algumas acreditam que é só aquela gripal, como uma gripe, na grande maioria dos casos. Vocês poderiam me falar um pouquinho sobre isso? Se já foi observado no CRER, algum caso nesse sentido? Assim, a maioria das vezes, o sintoma vai ser respiratório, mas você pode ter casos de diarreia. Diarreia tem sido um sintoma frequentemente descrito. Pode ter quadros neurológicos. Às vezes o paciente pode ter uma manifestação cardiovascular, tipo um infarto do miocárdio relacionado ao COVID. Porém, o comprometimento renal não é que ele daria infecção do trato urinário propriamente dito, mas o SARS-CoV provoca uma sepse viral, né? Então, você tem um vírus comprometendo todo o seu sistema. Então, com essa agressão, você tem essa sepse, esse processo inflamatório exacerbado, e geralmente esse dano renal é por essa sepse em si, né? Então, o paciente acaba tendo falência de múltiplos órgãos, né? Pela sepse viral em si. Não que ele faça infecção urinária, certo? Então,
é bem comum, né? Diferente do que a gente tem na influenza, a gente tem visto casos de insuficiência renal. No CRER, como foram poucos casos, que são principalmente esses casos esporádicos que estão tendo, a gente quase não observou. Mas, por exemplo, no HC, eu já vi vários que precisaram de diálise e que tiveram melhora do sintoma respiratório, saíram do tubo, mas ficaram com a insuficiência renal, secundária ao processo. E fazem diálise até o momento. Alguns que recuperam essa função renal, mas e nem todos já têm também, né? O mais frequente é não ter. Sim. Obrigada. A Van, ela pergunta, a Tatiane falou que a taxa de adesão das medidas de controle pelos profissionais chegou a 70%. Existe um índice ideal para essa adesão, no caso da higiene das mãos? Né? Qual seria a taxa ideal de adesão? Na verdade, assim, a gente até buscou na referência o que seria ideal, né? Se a gente for pensar no ideal, nós não encontramos, mas se a gente for pensar no ideal, a gente queria que 90%, 100% higienizasse as mãos de forma adequada, vamos dizer dessa forma. Mas pelas referências a gente não encontrou. O que nós definimos como meta na instituição, como eu disse, dentro desse projeto de higienização das mãos? Que a gente melhorasse em pelo menos 50% a nossa taxa de adesão. Considerando que no ano de 2019 a gente encontrou valores inferiores, né? Então, nós definimos como meta 50%, e no mês de maio nós conseguimos atingir 70%. Então, a gente está dentro daquilo que a gente esperava, né? Que a gente se propunha a melhorar nesse sentido. Ok? Certo. Deixa eu ver, pessoal, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Tatiane e para a Adriana? A temática ela é bastante vasta. A Thalita pergunta, qual é o papel das CCHs na gestão, por exemplo, na relação às compras dos EPIs, né? Os noticiários sempre mostram esse risco na questão do uso de EPI. A CCH aponta para a gestão algum... O que acontece, Patrícia? Assim, como eu disse, a gente tem um comitê, né? Esse comitê ele é multidisciplinar, inclusive a gente tem lá o representante do almoxarifado. E nós já temos uma prática na instituição onde a gente emite o parecer técnico referente àquele equipamento de proteção individual naquilo que compete para a CCH, né? Porque nós temos também o Serviço de Medicina do Trabalho, né? Que é o SESM, de Segurança e Medicina do Trabalho, que faz, né, o controle da parte dos equipamentos de proteção individual. Então, nós trabalhamos em parceria. Né? Então, por exemplo, se chega lá um avental impermeável descartável, nós fizemos antes uma especificação, fizemos um parecer técnico mediante um teste, e aí, no momento do recebimento, o almoxarifado nos chama para que a gente possa avaliar. Esse material realmente é aquele material que foi solicitado, ele atende às especificações descritas, e aí, uma vez que a gente entende que sim, a gente assina pelo aquele recebimento e recebe o material. Então, a gente apoia nesse sentido. Certo. Mais algo? Quer falar, doutora? Não. Não? Então, tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós estamos nos aproximando aí a 1 hora de live. Eu acredito que foi muito esclarecedor para nós. São várias perguntas, né? Se a gente fosse solucionar todas elas, nós não sairíamos daqui hoje. É um anseio muito grande de entender um pouco mais sobre o trabalho de vocês e sobre a atuação nesse período de pandemia. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aberto para vocês duas, para poder falar um pouquinho sobre como vocês têm vivido, assim, enquanto profissionais de saúde, né, nos hospitais, nesse período de pandemia, porque muitas das vezes, por exemplo, eu sou profissional, mas não atuo diretamente na assistência, mas compartilho muitas vezes da angústia que nossos colegas têm passado, né, nesses ambientes. E aí eu deixo a fala para vocês, tá? Muito obrigada, agradeço muito a participação de vocês, como a participação de todos os demais que ficaram aqui e estiveram conosco.
Eu queria dizer assim, a gente tem visto um grande desafio, porque tem essas questões do paciente com Covid não poder receber visitas, né? A questão de comunicação com familiares, então a questão do óbito no paciente com Covid, porque isso tudo repercute, porque a pessoa quer tocar no corpo, quer ter acesso, então, e nisso, até nisso a CCH tem o seu papel, porque eles às vezes acham que somos nós que estamos impedindo isso, mas é uma recomendação ministerial que o hospital tem que seguir, né? E o desafio de não saber quais complicações podem vir, né? Porque nós sabemos que ele pode ter um quadro tromboembólico, assim, no curso da doença. Então, e nós queremos que tudo isso acabe. Agora, eu penso que em termos de prevenção, de controle de infecção, eu costumo brincar lá na nossa sala que nós deveríamos agir como se cada um de nós estivesse contaminado. Por quê? Se eu me comporto como se eu estivesse contaminado, eu vou ter mais rigor na higienização das mãos, no manuseio de superfícies, né, que a gente toca em comum, de modo que eu vou diminuir essa chance de transmitir para o colega. E assim para o paciente. Então, se a gente agisse como tal, né, eu acho que a gente teria mais eficácia. E em relação ao retorno ao trabalho, que eu acho que é uma pergunta que muitos têm feito, o CDC, ele diz que se um profissional é assintomático, faz a sorologia, que normalmente só vai ficar positiva após 7 dias de doença, de infecção, ele poderia já trabalhar se ele não esteve assintomático ou se ele está assintomático depois de 72 horas. Porque se ele já tem anticorpo, eu presumo que ele já passou de 7 dias de doença. No entanto, a gente vê que a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás recomenda que se fique 7 dias afastado caso o seu teste sorológico seja positivo. Eu concordo com a posição do CDC, que se já tem um teste positivo sorológico é porque ele já passou de 7 dias, e se ele está assintomático, né? Mas é uma questão também importante que o profissional fique em dúvida, e muitas das vezes os colegas têm muito preconceito, porque aquele profissional que teve Covid quando ele retorna. Então, a gente tem que entender que aquele curso passou, e a recomendação do CDC é que mesmo que você já teve, você deve continuar usando as medidas de prevenção, e além disso, a gente sabe que tem a possibilidade de fomites. Então, se ele toca em alguém com Covid e ele não higienizou bem as mãos, ele pode levar, através de fomites, né, aquele vírus para outrem. Certo? Mas, assim, o desafio é a adesão, né, sempre constante dessas medidas de prevenção, principalmente da higienização das mãos e do uso adequado dos equipamentos de proteção, para que a gente tenha o controle mais rápido dessa doença. E como nós temos visto no estado de Goiás que os índices de ocupação de leitos estão crescentes, eu acho que não é o momento de relaxar, e nós, como a maioria dos ouvintes são profissionais de saúde, acredito, devem ter o cuidado, né, de instruir os demais nesse sentido, de continuar com cautela. Isso. Eu acho que a doutora Adriana colocou, assim, brilhantemente, né? Eu só queria dizer que, para mim, está sendo um desafio diário, porque todos os dias a gente está sendo desafiado, porque as rotinas técnicas, operacionais, elas são ajustadas diariamente. Todos os dias você se vê numa situação onde você precisa buscar, você precisa estudar, você precisa adequar, né, a essa nova realidade. Então, e além disso, tem toda aquela sensação, né, de que será que eu estou oferecendo o que há de melhor, né, em relação ao parecer que a gente emite para cada situação que é apresentada, porque a gente acaba que está trazendo aí alguns cuidados para a equipe, né, então, se algo ali der errado, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso, então, a gente sente, a gente sofre, a gente, enfim, né, e eu queria agradecer pelo convite, e dizer que nós estamos muito felizes, né, com esse projeto, inclusive com essa ferramenta, até porque eu já estou há 10 anos no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e posso dizer que possuir uma ferramenta, né, que faça a gestão dos nossos dados é algo também bastante desafiador, até porque até hoje a gente ainda, por mais que a gente tenha algumas ferramentas já em uso, a gente ainda usa o Excel, né, para poder fazer esse monitoramento
Não que o Excel seja ruim, viu, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas uma ferramenta específica para o controle é muito bem-vinda. Tá bom? Obrigada. Tem duas últimas perguntas que eu não havia visto aqui. A Graças, ela é docente aposentada do Instituto Federal de Pernambuco, e ela faz a seguinte pergunta: na sua opinião, o uso de tecnologias digitais, como a ferramenta Epic, pode ajudar a CCHs no controle das IRAs? Eu acho que sim, que foi o que eu coloquei. Eu acho que a gente está precisando muito, inclusive, sabe? Porque nós precisamos ter uma ferramenta que nos dá condição de avaliar os nossos dados em tempo real, vamos dizer dessa forma, e que compila todos os nossos dados, né? Porque, por vezes, eu tenho uma planilha para procedimento, eu tenho uma planilha para pacote, eu tenho uma planilha para indicadores de resultados, no caso, as IRAs, enfim, eu tenho diversas planilhas para o perfil microbiológico, para auditoria de antimicrobiano, enfim, né? E isso dificulta muito o nosso trabalho, dificulta muito. Então, a gente acaba meio que ficando muito preso à unidade administrativa ali, ao trabalho de lançar dado, enfim, e não conseguindo ir para onde realmente a gente precisava ir, que é para assistência, que é para observar processo, fazer treinamento, enfim. Então, eu acho que a ferramenta, ela vem no sentido de nos ajudar nesse sentido. Também, né? Nesse sentido. Concordo. E a nossa esperança é que ela consiga integrar, né, tanto os indicadores de processo como de resultados de uma forma mais ágil, né, e que traga mais eficiência para a gente. Que ela possa otimizar o nosso tempo, né? O nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de resposta em relação a esses dados, essas análises. Professor Geraldo pergunta: o que já foi identificado de modelagem matemática para o apoio às decisões nazis? Se der para repetir a pergunta, Patrícia, que o meu áudio ficou cortando. É o meu também. O que já foi identificado de modelagem matemática para apoio às decisões relacionadas, no caso, às infecções relacionadas à assistência à saúde? Cortou de novo, bem na hora mais importante da pergunta. O que está... Professor Geraldo, eu acho que ele está aqui. Se ele puder explicar um pouco melhor. Pronto, na verdade, é que no grupo de pesquisa nós temos também alguns engenheiros, pesquisadores que estão contribuindo, e a gente vai fazer algumas modelagens matemáticas aí para dar suporte ao processo como um todo. Então é mais uma curiosidade, porque na literatura isso não está tão claro, o que é que já existe de modelagem matemática para dar suporte às decisões médicas no âmbito das IRAs. Como é que eu iria explicar? O que eu sei não sei se é uma resposta adequada, professor, mas assim, o que a gente tem de modelo matemático é de saber assim, o que é que eu espero dentro de uma infecção de tecido cirúrgico limpa. Por exemplo, eu tenho modelos matemáticos que me falam que é aceitável um índice menor que 5%. Né? Então, eu trabalho perseguindo esse número, certo? E, nesse sentido, a gente estabelece as metas e faz perspectivas de melhora. E, além disso, tem aquelas curvas de endemicidade, onde eu vejo qual que é o meu padrão de infecção local para que eu não ultrapasse aqueles níveis de superior de incidência, de modo que caracterize um surto daquele tipo de infecção. Né? Não sei se é isso ou se isso não tem nada a ver com modelo matemático. A pergunta foi bem específica, porque a gente está trabalhando em alguns modelos dinâmicos do comportamento de infecções. O professor Fernando, que está conosco aqui, é um dos que está mais avançado nessa modelagem. A gente está até, de certa forma, fazendo a formação continuada dos nossos pesquisadores. E a professora Patrícia também trabalha com modelos baseados em teoria da decisão. Isso vai ser objeto, inclusive, de outra live mais à frente. Aí foi mais uma curiosidade mesmo, professor, de saber se já existia algo nesse contexto. Eu acredito que exista sim, porque você tem essa parte, assim, eu vi umas coisas para o COVID, né, modelo matemático da questão da progressão da doença, mas assim, eu não sei responder exatamente, mas no dia que for essa live, você me avisa, Patrícia, para aprender.
Pode deixar. Pessoal, para a gente finalizar, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês duas para falar um pouco com a gente. Foi muito enriquecedor, eu aprendi muito com vocês, agradeço a participação de todos que estiveram aqui, aos nossos gestores do IFG, né, nossos colegas que trabalham, né, nos mais diversos campos, aos profissionais de outros hospitais que também estiveram aqui presentes, né, se apresentaram, e foi muito bacana aí, de outros colegas da área da saúde que vieram nos prestigiar. Fica à vontade, pessoal, talvez alguém tenha uma ideia de uma live futura, algo que vocês gostariam que a gente trabalhasse no escopo do nosso projeto, que é realmente a prevenção e controle de infecções relacionadas à saúde, o uso dessas tecnologias digitais, né, para o monitoramento, acompanhamento dessas ocorrências de infecções. E fica aí meu agradecimento. Obrigada, tá? Foi muito enriquecedor. E um grande abraço. Obrigada, Patrícia, pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Pessoal, Boa noite. pessoal, só para a gente finalizar, vou passar a palavra aí novamente para o professor Geraldo, tá? Bom, gente, somente para o fechamento, a gente já acabou a live de hoje. O nosso objetivo sempre é fazer uma live rápida, assim, por volta de 1 hora de duração, e a gente vai tornar isso daí sistêmico. Então, fiquem atentos que a gente vai continuar divulgando. A nossa intenção, inclusive, é fazer uma live toda semana. A gente não sabe se vai conseguir, porque dá muito trabalho. Mas se conseguirmos, a gente vai fazer semanalmente, vai manter sempre nesse dia e horário aqui nas sextas-feiras, e contamos com vocês e também com a divulgação de vocês junto a colegas interessados aí no tema, tá? Serão todos sempre muito bem-vindos. Então, muito obrigado a todos aí. Tivemos um público aí em um momento de quase 60 pessoas participando simultaneamente numa sexta-noite, o que não é fácil. Então, só mostra que realmente vocês estão dispostos a compartilhar um pouco do conhecimento conosco. Agradeço bastante aí a Tatiana e a Adriana por essa participação tão rica aqui conosco. Sintam-se à vontade para sugerir outros temas, bem como o público que está aqui participando, para a gente planejar os próximos eventos. Obrigada. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom final de semana.